Neste momento, suspendo a sessão para que o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando da Silva Comim, apresente o relatório anual de atividades do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Convido para tomar posse, assento à mesa, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando da Silva Comim. Também para compor nossa mesa de honra, convido o excelentíssimo senhor Procurador-Geral eleito, Dr. Fábio de Souza Trajano. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Fábio Schmidt. Excelentíssimo senhor Ouvidor-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Paulo César Ramos de Oliveira. Presidente da Associação Catarinense do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Alexandre Stefani. Para o cumprimento do que dispõe o artigo 101 da Constituição do Estado de Santa Catarina, convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando da Silva Comim, para apresentar o relatório anual das atividades do Ministério Público de Santa Catarina. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente da Augusta Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Cumprimentar o vice-presidente da Casa, deputado Maurício Kudlark. E, em nome de Vossas Excelências, todos os deputados e deputadas que se encontram aqui em plenário e que acompanham a sessão de maneira remota. Quero cumprimentar também meu colega e amigo, Dr. Fábio de Souza Trajano, Procurador-Geral de Justiça, eleito e nomeado pelo senhor governador, que vai ser empossado na próxima segunda-feira, a quem vamos transmitir o cargo com uma grande alegria e satisfação. Cumprimentar o nosso corregedor-geral, Dr. Fábio Strecker Schmidt, nosso ouvidor do Ministério Público, Dr. Paulo César Ramos de Oliveira, e o presidente da nossa Associação Catarinense do Ministério Público, Dr. Alexandre Stefani. E, em nome de Vossas Excelências, cumprimentar aqui todos os nossos colegas, promotores e procuradores de justiça, promotoras e procuradoras de justiça, servidores e servidoras do Ministério Público, cumprimentar todos os amigos que se encontram aqui presentes, presidente da Associação dos Defensores Públicos, doutor João, procuradora-geral da Assembleia Legislativa, doutora Carula, e doutor Rafael da Silva Comim, e todos os servidores desta casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a minha presença hoje aqui é mais do que cumprir uma formalidade constitucional. O deputado Júlio Garcia
é uma obrigação de transparência e prestação de contas para a nossa sociedade e para o parlamento catarinense. Nós encerramos, na próxima segunda-feira, um ciclo de 4 anos à frente da gestão do Ministério Público de Santa Catarina. E hoje nós vamos trazer aqui, nesse relatório, deputado Volney Weber, alguns resultados que nós alcançamos mediante um trabalho conjunto com esta casa e com os poderes e com a sociedade. Trago, então, uma primeira palavra de muita gratidão pela oportunidade de construirmos juntos um Ministério Público mais forte e uma sociedade mais protegida, mais tutelada em seus direitos, em suas relações com o poder público e com as instituições. O Ministério Público, ele procurou, o relatório de gestão que nós apresentamos, portanto, é dos anos de 2021 e 2022. Tá? Foi um período em que nós fomos atingidos por esse fato inesperado da pandemia. Nós tivemos que buscar formas, deputado Napoleão Bernardes, de nos aproximarmos da sociedade, formas de aperfeiçoar nossa comunicação, deputado Mário Mota, para conseguirmos nos fazer entender e entender, deputado Tiago Zilli, as necessidades do nosso povo. Num momento extremamente difícil e desafiador, deputado Sérgio Mota, um momento em que nós passamos por dificuldades dentro das nossas casas, na sociedade, e a comunidade também precisava de um canal mais próximo de diálogo, por meio do qual pudesse entregar as suas demandas a uma instituição na esperança de tê-las resolvidas ou encaminhadas. Nesse período, nós identificamos a necessidade de uma atenção específica à saúde pública. O período da pandemia foi um período em que nós tivemos demandas inimagináveis de saúde pública, acorrendo todos os dias às promotorias de justiça, com recursos escassos, estruturas, deputado Marquito, que não estavam preparadas para absorver aquela demanda. E no Ministério Público não foi diferente. O número de solicitações que nós passamos a ter nas promotorias de justiça exigiu, deputado Mauro do Nadal, que nós criássemos uma estrutura específica para receber as questões e dar tratamento de saúde pública e devolver à sociedade as soluções ou as respostas, ou pelo menos contribuir na formação de processos importantes nos problemas que surgiram todos os dias, deputado Marcos Vieira, problemas de abastecimento, de insumos, problemas de leitos, e foi assim que o Ministério Público se adaptou a sua estrutura, criando um centro de apoio exclusivo para tratar a saúde pública. A pandemia trouxe uma série de fenômenos que transformaram também, deputado Maurício, a vida da sociedade em geral. Nós observamos que o número de violência doméstica aumentou significativamente, deputado Sérgio Guimarães. E nós criamos um núcleo de atendimento às vítimas de crime, coordenado por aquele promotor de justiça que está ali, Dr. Jadel da Silva, que só no ano passado atendeu mais de 300 vítimas de crimes, das quais 90% mulheres vítimas de violência doméstica. Um atendimento em rede, feito não só pelo Ministério Público, mas por outros órgãos, agindo de maneira colaborativa, de maneira conjunta, no tratamento e no encaminhamento, um olhar mais humano para as vítimas, uma vez que o sistema de justiça ele deve se ocupar não só da sua atribuição. Deputado Napoleão, seu pai foi um grande advogado,
né, um dos maiores tribunos do júri do nosso Estado, não só de punir, mas também de ter um olhar para as vítimas, um olhar especializado e diferenciado. E aí também nós evoluímos na defesa dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui eu trago, então, uma... Primeiramente, ele roubou meu celular, depois, no outro dia, ele apedrejou meu carro, destruiu meu patrimônio, já está tudo na delegacia, no jurídico e tal, né? Só que as coisas não pararam por ali. Por favor, tem como você me entender agora? Eu tô passando nesse momento por uma situação desde ontem de violência, assim, eu ando perdido na rua sem saber nem pra onde ir. E a minha dúvida é essa, o que eu faço, sabe? Essas são vozes de mulheres que pediam, né? É um grito de socorro, pediam um apoio, pediam ajuda de alguém, né? Situações que se repetiram, né, e se intensificaram durante a pandemia, e nós precisávamos, obviamente, ter uma atenção a esse problema social, assim como nós precisamos dar uma atenção para outros problemas que surgiram e muitos deles que ficaram até hoje, né? Ao longo desse período, talvez fruto do isolamento social, talvez fruto das relações conflituosas entre as pessoas nesse período, nós identificamos um crescimento significativo de crimes de racismo, de ódio, intolerância e preconceito, deputado Júlio Garcia. E aí, a ideia de nós criarmos o núcleo de enfrentamento de crimes raciais e de intolerância. Só no ano passado, nós acompanhamos, o NECRIM acompanhou, coordenado pelo Procurador de Justiça Paulo Brandão, 38 denúncias, 134 casos foram analisados por uma promotoria especializada criada para atender só esse tipo de crime, e 8 ações foram ajuizadas entre outubro e dezembro de 2022, depois da criação dessa promotoria especializada. Aqui nós trazemos um depoimento do Dr. Otávio Arones, que é o presidente da Confederação Nacional Israelita do Brasil. A CONIB atua no Brasil no combate a todas as formas de antissemitismo e discriminação racial e religiosa. E, nesse sentido, o Estado de Santa Catarina requer uma atenção especial. Dr. Comim e equipe foram sempre solícitos com as preocupações e necessidades da CONIB. Em 2021, por sua iniciativa, o Ministério Público de Santa Catarina assinou com a CONIB e a Associação Israelita Catarinense um termo inédito de cooperação para combater o discurso de ódio e que vem trazendo excelentes frutos. Este modelo de cooperação tornou-se um caso de sucesso e hoje a CONIB tem o mesmo termo assinado com os Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e mais recentemente com o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, temos muito que agradecer pelos relevantes serviços e apoio prestado pelo Dr. Comim e equipe durante a sua excepcional gestão. O meu muito obrigado. Vejam que uma boa prática que foi idealizada e construída aqui, replicada em outros ministérios públicos e no Brasil todo por meio do Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, durante esse período, nós identificamos também, deputado Volney, um aumento exponencial dos crimes praticados nas redes sociais, na Deep Web e na Dark Web. O crime organizado identificou que é melhor investir em ataques hackers contra o sistema financeiro do que correr o risco de formar profissionais para assaltar um banco. O risco é menor, o lucro é maior. E passaram a migrar essa atividade criminosa para as redes sociais. Isso fez com que nós tivéssemos que nos adaptar e criar uma estrutura específica de investigação de crimes cibernéticos, deputado Mauro. Em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e outras agências de inteligência, nós criamos, então, o primeiro CyberGaeco da região sul do Brasil e, desde então, nós já instauramos 13 investigações em um ano, destacando aqui o desmantelamento de uma quadrilha
de narcotráfico que produzia uma substância 10 vezes mais potente do que a maconha, deputado Maurício Skudlark, e uma quadrilha que explorava pornografia infantil no nosso estado e no nosso país. Hoje, o estado de Santa Catarina está preparado para enfrentar essa realidade. Além disso, nós também intensificamos as investigações de crimes de lavagem de dinheiro. E no ano passado nós tivemos mais de 200 alvos investigados e num total de 82 milhões de ativos encontrados que supostamente foram objeto de lavagem de dinheiro, deputado Zé Milton Schaeffer. Paralelo a isso, nós prestamos apoio às promotorias de justiça, adquirindo uma série de sistemas para auxiliar os promotores de justiça nas suas investigações, na sua atuação na linha de frente. Implementamos uma política de inovação, criamos um laboratório de inovação que é exemplo para o Brasil e produzimos mais de 250 produtos que resultaram em mais de 450 aplicações tecnológicas. Destaco aqui o programa desenvolvido em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia, o primeiro programa de inovação aberta do setor público catarinense, numa união de esforços entre o Ministério Público, deputado Jair Mioto, e o Tribunal de Contas do nosso Estado, juntamente com a ACAT, que é o celeiro, né, das soluções tecnológicas do nosso Estado. E lançamos 4 desafios. Como é que vai funcionar essa inovação aberta? A ACAT vai publicar um edital aberto para uma espécie de concorrência pública em que quem tiver interesse de desenvolver alguma aplicação para atender algum desses 4 desafios vai poder se inscrever e uma comissão vai selecionar, né, o protótipo que depois vai receber do Ministério Público os investimentos para o desenvolvimento da ferramenta. E esses desafios, eles não dizem respeito só com o modo de ser do Ministério Público, eles dizem respeito a necessidades da sociedade. Por exemplo, nós temos o primeiro desafio, a melhora no acompanhamento das ações judiciais do Ministério Público. O segundo desafio, inteligência na elaboração de peças processuais. Mas o terceiro desafio é como reduzir, mediante a aplicação da tecnologia, o absenteísmo nos procedimentos do SUS. Hoje, mais de 33% dos pacientes do SUS deixam de comparecer às consultas, exames e cirurgias. Nós precisamos reduzir esse número para alcançar melhores resultados na saúde pública e o Ministério Público está se empenhando nisso. E o quarto é um aplicativo, uma solução tecnológica que possa melhorar a gestão e a transparência nas filas de espera por vagas em creches municipais. Nós desenvolvemos durante a pandemia essa atendente virtual que nós demos o nome de Catarina. A Catarina ajuda o cidadão a navegar pela nossa rede, pela nossa página, a se comunicar, deputado Marcos Vieira, com as promotorias de justiça, a encontrar um serviço que está disponível, e ela realizou já mais de 120 atendimentos virtuais. 120 mil atendimentos virtuais. Né? Então, além da Catarina, evidentemente que as pessoas continuaram a ser atendidas nas promotorias de justiça. Em 2021 foram 22.840 pessoas, em 2022, 25.125. Isso, somado aos 120 mil atendimentos, vejam o universo de pessoas atendidos todos os dias nas promotorias de justiça.
Além disso, algumas funções do Ministério Público clássicas, tradicionais, continuaram a ser intensificadas. Para que se tenha uma ideia, só no ano de 2022, e essa informação é muito relevante, deputado Sérgio, porque o Ministério Público, no ano de 2022, ele recuperou, promoveu ações de recuperação de aproximadamente 1,6 bilhão de reais. Valores efetivamente recuperados, 160 milhões, valores parcelados, 668 milhões, e valores que foram objetos de denúncia nas promotorias de justiça, somam no total 1,6 bilhão de reais, recursos esses que vão retornar ao orçamento do poder público do Estado para aplicação em saúde, segurança, educação, enfim. Além disso, quero destacar aqui a relevantíssima atuação do Parlamento catarinense, presidente Mauro, na aprovação daquele que vai ser o marco divisor da educação no estado de Santa Catarina, que é o ICMS educacional. Projeto importantíssimo, que nada mais vai fazer do que dividir, fazer a distribuição de 25% do ICMS devido aos estados, de acordo com os indicadores de desempenho na educação. E com isso nós vamos fomentar uma maior qualidade na educação do nosso estado. Assim como lá atrás fez o estado do Ceará. E hoje o Ceará tem a melhor educação do nosso país. Não tenho dúvida, deputado Júlio, Vossa Excelência se destacou, eu me recordo, na interlocução para a aprovação desse projeto. Esse é o divisor de águas da educação do nosso estado. Além disso, o Ministério Público de Santa Catarina atuou firme na defesa de inúmeras teses no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Eu vou destacar aqui apenas uma, o julgamento de paradigma realizado no Supremo Tribunal Federal de um caso que começou lá em Criciúma, com um mandado de segurança impetrado por um promotor de justiça para conseguir vaga para uma criança na creche. Esse caso nós conseguimos levar ele até o Supremo Tribunal Federal, fazer com que o Supremo reconhecesse a repercussão geral da matéria e conseguimos um resultado positivo em que o Supremo afirmou que é direito subjetivo de criança de 0 a 6 anos de idade ter assegurada a sua vaga em creche e pré-escola acima de qualquer outro interesse ou de qualquer outro conflito orçamentário que o município possa ter. Vaga de 0 a 6 anos, vaga em creche para criança de 0 a 6 anos é obrigação do poder público. Aqui está uma imagem. A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Vejam um trecho da fala da ministra-presidente, Rosa Weber, do voto dela, num caso, um recurso extraordinário do município de Criciúma versus Ministério Público, em que nós alcançamos essa tese hoje de abrangência nacional, em defesa das crianças e das crianças do nosso país. Novas realidades, deputado Mário Mota, Vossa Excelência é um homem da comunicação, exigem novas formas de comunicação. E, atento a essa necessidade de nos aproximarmos mais da sociedade no mundo pós-pandemia, nós buscamos uma nova estratégia, a estratégia de regionalização da nossa comunicação social. E com isso nós amplificamos as estruturas de comunicação social em todas as regiões do Estado, gerando pautas positivas e dando visibilidade às ações das promotorias de justiça do interior, mostrando como o promotor de justiça pode ser um importante elemento de transformação social para a sua comunidade. Além disso, nós celebramos
a exemplo desta casa, um convênio com a CAERT, Associação Catarinense de Rádio e Televisão, deputado Marcos Vieira. E com isso, nós passamos a produzir conteúdos informativos difundidos em 240 emissoras de rádio e 10 emissoras de televisão no nosso estado. Vou trazer aqui, deputado Marquito, um exemplo disso. A gestão eficiente de recursos aqui no Ministério Público de Santa Catarina permitiu o repasse de 6 milhões de reais para o programa de cirurgias eletivas do governo do estado. O valor vai ajudar a acabar com a fila de espera por cirurgias pelo SUS. A saúde é uma das nossas prioridades. Acesse os nossos canais e saiba mais. Vejam que essa foi uma boa prática lançada pela Assembleia Legislativa e o Ministério Público, identificando a importância dessa ampliação da sua rede de comunicação, seguiu o exemplo da Assembleia, do Tribunal de Contas e do próprio Poder Judiciário, numa amplificação das estruturas de comunicação social. Paralelo a isso tudo, nós tínhamos lá 393 promotorias de justiça atuando no estado todo. Foram mais de 135 mil ações ajuizadas, Dr. Fábio Strecker, 125 mil ações penais comuns, mais de 10 mil ações cíveis, ou seja, as estruturas de apoio das promotorias, as estruturas das promotorias continuaram funcionando a pleno vapor durante todo esse período. Nós participamos de um esforço conjunto com o Poder Judiciário, deputado Maurício, e realizamos, no ano passado, mais de 500 julgamentos no Tribunal do Júri. Esses eram processos que estavam parados por causa da pandemia e que os promotores do estado inteiro se engajaram numa missão cívica de dar um julgamento para aquelas famílias, para as vítimas. Eu quero destacar aqui a atuação do meu colega Alexandre Carrinho Muniz e do G-Júri, o Grupo Especial de Atuação no Júri, que foram responsáveis recentemente por um julgamento que ganhou uma dimensão nacional, mais de 300 anos de condenação, de integrantes de uma organização criminosa muito forte, com ramificação no Brasil todo. Então, o Ministério Público não se omitiu e correu atrás de uma resposta às vítimas e seus familiares. Além disso, quero destacar aqui uma cooperação institucional. O Ministério Público, por meio do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, auxiliou no financiamento de inúmeros projetos de dimensão social relevante. O Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, por exemplo, ele financiou a aquisição, deputado Mauro, de mais de 100 kits para os conselhos tutelares. Esses kits, entre aspas, não é um kit qualquer, é um kit com um carro, um computador, é um kit com estruturas de apoio de escritório. O Ministério Público, por meio do seu FRBL, presidido pelo Dr. Fábio de Souza Trajano, auxiliou no financiamento de 8 projetos, num valor de 17 milhões de reais, projetos importantes. E destaco aqui, além desses 100 kits de conselhos tutelares, nós temos também outras iniciativas, deputado Zé Milton, como, por exemplo, projetos que encontram-se hoje, boa tarde, deputado, com o FRBL, deputado Camilo, dois projetos para equipar o Hospital Infantil e o Hospital Santa Catarina, num total de 20 milhões de reais.
Nós auxiliamos também com recursos próprios no mutirão das cirurgias eletivas do Estado, 6 milhões de reais. Não é? Então, toda essa cooperação institucional do Ministério Público revertendo em prol de um serviço público de qualidade. Nós também procuramos implementar, e já me encaminho para o final da minha fala, projetos resolutivos, projetos importantes de modificação da nossa comunidade, de modificação da realidade social. Por exemplo, o projeto da escola restaurativa. Né? Temos aqui a presença do Dr. João Botega, coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude. O que é o projeto Escola Restaurativa? Aqueles conflitos, deputado Sérgio Guimarães, que ocorrem no âmbito da escola e da comunidade escolar, sendo mediados, né, por um membro do Ministério Público, deputado Pepe Colasso, que auxilia, né, a equipe dos professores da orientação pedagógica a mediar conflitos com a comunidade na escola. Né? Além disso, nós criamos 2 câmaras de incentivo à autocomposição. Uma delas atuou num caso extremamente importante para a comunidade de Uruçanga, que resultou na redução de aproximadamente 16% da taxa de iluminação pública naquela comunidade, da tarifa de energia elétrica daquela comunidade. Nós criamos, doutor Luciano Nachenweng, nosso subprocurador-geral de Planejamento e Inovação, um programa Transformação. O que é o programa Transformação? Nada mais do que identificar no Estado todo quais são aquelas práticas, que merecem ser replicadas, que são exemplos de uma atuação resolutiva da instituição, as boas práticas que merecem ser reveladas. A partir daí, os projetos foram apresentados, 33 projetos, né, 30 projetos foram homologados e, como uma forma de incentivar a cultura de resultado dentro da instituição, nós criamos o Prêmio José Daura de Excelência em Resolutividade. O que é isso aqui? Identificar aquela ação de promotores no Estado todo, muitas vezes uma ação silenciosa do promotor com a comunidade, do promotor com outros órgãos, que está mudando a vida das pessoas. E os 5 projetos que foram finalistas são esses daqui, um de Chapecó, um de São Domingos, um de Jaraguá do Sul, um de Chapecó, outro de Chapecó e o de Florianópolis. Quem ganhou o primeiro lugar nesse Prêmio José Daura foi o colega Daniel Paladino, com aquele projeto que é conhecido por vossas excelências, já tenho certeza, de atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua. Não é? O Ministério Público, junto com a Secretaria da Ação Social, junto com a Secretaria da Saúde, junto com a Polícia Militar, Guarda Municipal e outros órgãos, fazendo o acompanhamento dos moradores de rua, fazendo o acolhimento desses moradores, encaminhando para um atendimento humanizado, né, psicológico, psiquiátrico, médico, muitas vezes, e isso transformou a realidade da nossa cidade. Hoje, essas pessoas têm um atendimento digno, por protocolos que foram estabelecidos de maneira conjunta com o poder público, com o município, com o Estado, sem a necessidade, presidente Mauro, de ajuizar qualquer ação, porque isso foi construído por muitas mãos. E esse tipo de prática nós temos que estimular e valorizar. José Daura está aí, né, a imagem dele, ele foi o nosso Procurador-Geral de Justiça de 1971 a 75, hoje ele tem 102 anos de idade. É o ex-procurador-geral de Justiça mais antigo vivo no Brasil, não é? E ele foi, para quem tem essa referência histórica, ele foi o promotor responsável por aquele caso do linchamento de Chapecó,
um caso emblemático, talvez dos casos criminais mais célebres do nosso Estado, ocorrido no ano de 1950, e que o Ministério Público editou recentemente um livro, trazendo toda a memória desse julgamento. Vossas Excelências devem ter recebido em seus gabinetes um exemplar. Então, agradeço ao ilustre Procurador-Geral Dr. Mendes pelas suas palavras. Agradeço a todos. Realmente foi um período de lixamento muito difícil, muito trabalhoso, de atravessar a noite trabalhando, e a repercussão não só do lixamento, como do ambiente que se criou na cidade, de ameaça de invasão até de pessoas do Rio Grande para incendiar casas de Chapecó. Isso deu um transtorno enorme, não só processual, como societário. Foi uma bala tremenda. Mas eu não esperava que esse trabalho desse tanta repercussão. Está aí, ele falando do julgamento, do linchamento de Chapecó. Bem, senhoras e senhores, aqui são os projetos, né, que foram selecionados para a final do prêmio José Daura. E encaminhando agora para o encerramento, o Ministério Público mostrou a sua cara. O Ministério Público não se omitiu, deputado Sérgio. O Ministério Público, durante a pandemia, agiu de maneira colaborativa. Assumiu, deputado Emerson, a responsabilidade de tomar decisões e ajudar na construção de decisões. E tudo isso sem se furtar da sua função precípua de controle. A função de controle não foi nem um pouco ofuscada pela presença do Ministério Público construindo soluções com o poder público num dos períodos mais desafiadores da nossa história. Nós nos adaptamos a esse novo tempo. O Ministério Público como instituição e nós, membros e servidores, como pessoas, nos adaptamos para continuarmos a servir a nossa sociedade da melhor maneira possível, sem nos distanciarmos da compreensão de quais são as verdadeiras necessidades do nosso povo. Eu quero agradecer aqui a cada uma das senhoras deputadas, a cada um dos senhores deputados que estiveram ao nosso lado nessa caminhada. O Parlamento talvez tenha sido um dos parceiros mais importantes da nossa instituição nesses 4 anos, doutor Fábio, porque foi aqui que nós encontramos sempre as portas abertas para um diálogo franco, respeitoso, independente e produtivo, com resultados para a nossa sociedade. Portanto, vivemos, realizamos e transformamos juntos, para melhor, a vida do cidadão catarinense. Muito obrigado. Esta presidência registra com alegria a presença das seguintes autoridades: excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, doutor Márcio Vicari, excelentíssima senhora Promotora de Justiça Ariadne Sartori, excelentíssimo senhor Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais do Ministério Público, Júlio Fernandes, excelentíssimo senhor Subprocurador-Geral de Planejamento e Inovação, Dr. Luciano Naschenwink, excelentíssimo senhor Coordenador do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público de Santa Catarina, Jardel da Silva Júnior, excelentíssimo senhor Procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Paulo Antônio Locatelli, excelentíssimo senhor Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público de Santa Catarina, Promotor de Justiça, Dr. Márcio Ney Mendes, excelentíssimo senhor Procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Durval da Silva Amorim, excelentíssimo senhor chefe de gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Promotor de Justiça, Dr. Henrique Laus
Aieta. Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, doutora Claudine Vidal de Negreiros. Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, doutora Gisele Dutra. Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, doutora Marcela Hulsen Oliveira. Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, doutora Maria Cláudia Tremel de Faria. Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, Alexandre Carrinho Muniz. Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, doutor André Barbudo Vitorino. Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, doutor João Botega. Doutor Fernando Comim, esta presidência é testemunha do esforço, do trabalho de Vossa Excelência, conjuntamente com todo o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em defesa dos catarinenses e do nosso Estado. Por diversas vezes aqui esteve Vossa Excelência na busca do bom entendimento e do melhor encaminhamento para que essas políticas adotadas na gestão do Ministério Público catarinense pudessem ter reflexos imediatos na vida do catarinense. E esses enfrentamentos nós todos testemunhamos. E um dos períodos mais críticos e mais sensíveis que passamos foi o período da pandemia, onde Vossa Excelência teve um pulso firme, teve a coragem do enfrentamento e, acima de tudo, a expertise de inovar frente a todas as adversidades que se apresentavam no momento, de aprimorar as ferramentas que a nós foram oferecidas para que esse distanciamento entre o Ministério Público e o cidadão de Santa Catarina fosse estreitado cada vez mais, embora o isolamento fosse a palavra de ordem estipulada pelo Ministério da Saúde. Mas com muita dedicação, com muito estudo, com muita inteligência, Vossa Excelência e todos os membros do Ministério Público catarinense souberam prestar com muita segurança o ofício do seu dia a dia e orgulhar o Estado de Santa Catarina pelo Ministério Público que possui. Então, receba desta casa nossas considerações lisonjosas pela passagem de Vossa Excelência no comando e, acima de tudo, pelo pulso firme e pelo poder, não só de convencimento, mas de agregação que teve com todos os seus pares, à frente do seu dia a dia, do trabalho, do ofício, de fazer justiça no Estado de Santa Catarina. Receba essas considerações em nome de todos os deputados e deputadas que possuem assento nesta casa. Parabéns pelo excelente trabalho e que Deus continue iluminando o Ministério Público catarinense para prestar sempre esse trabalho de excelência por todo o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. A presidência agradece a todos que nos honraram com seu comparecimento e comunica que a sessão será reaberta em 5 minutos.